Dominical é uma bênção para a família inteira. Mamãe já acordou, o cheiro eu já senti. É domingo de manhã, a roupa preparei, o café eu já tomei, a lição já Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Três palavrinhas só. Com muita alegria, cumprimentamos a todos os irmãos e amigos com a eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um programa da Escola Bíblica Dominical, essa que é a maior e a melhor escola de educação cristã do mundo. A você de Tucuruí, Pará e região dos Lagos, que neste momento nos faz companhia, através da emissora Filadélfia 105,9 FM e em todo o Brasil, por meio do Facebook, aí no nosso perfil, no perfil da Escola Dominical, que é ebeder.adetuc. Temos hoje aqui a presença do presbítero Arnaldo, já está conosco o diácono Heraldo Costa, aqui na técnica Lucas Pablo, e esse é o programa da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar neste momento? Convido você a, neste momento, nós falarmos com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na manhã deste novo dia, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade da vida, por estarmos nesta emissora. Pedimos a Tua bênção à diretoria desta emissora. Pedimos que o Senhor abençoe a cidade de Tucuruí, aonde quer que chegar este áudio, a imagem deste programa. Abençoe o Brasil através desta programação. A cada ouvinte, aluno e professor que nos fará companhia durante esta 1 hora. Assim pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 13, aí a penúltima lição do trimestre. Já estamos chegando nos momentos finais desse trimestre, um trimestre proveitoso, um trimestre edificante. Nós estudamos aí com juvenis a queda e a redenção. Nós estudamos
com os jovens Milagres de Jesus e estudamos aí com os adultos adoração, santificação e serviço. Hoje nós não tivemos aqui, ainda não chegou, nos estúdios da Rádio Filadélfia, nosso amado irmão diácono Janilson, mas temos aqui o presbítero Ornaldo Silva, e ele vai fazer aqui as tratativas da revista dos juvenis, que hoje tem a temática justificação, e o texto bíblico, a base bíblica deste assunto, é Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, versículo 12 ao versículo de número 16. E a revista tem a seguinte proposta: tópico 1, um pouco de história, falando da reforma protestante e a justificação, onde também fala sobre justificação no tópico 2, pensando na justificação, entendendo a justificação, e terceiro, diferença, justificação e redenção, redenção, regeneração, justificação e santificação, onde trata justificação, santificação, e o quarto, efeitos da justificação. Paz com Deus, entrada na graça, alegria. Professor Arnaldo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Wellington, professor Heraldo Costa, o nosso amado irmão Lucas Pablo, missionário que está aqui no comando da mesa de som, a todos os irmãos que estão ouvindo e estão vendo também através do Facebook. É um prazer estarmos aqui para glorificarmos o nome de Jesus, para tentar simplificar, pastor Wellington e Heraldo. Na realidade, se a gente for analisar a questão da graça salvadora de Deus, o tema do trimestre é queda e redenção. Pastor Reinaldo Odílio, que é o nosso comentarista dessa lição, tem simplificado de forma extraordinária para que nós possamos ou pudéssemos entender toda essa mecânica da salvação, da soteriologia, da doutrina da salvação. Já falou de queda, já falou de redenção. E hoje nós estaremos sobre a tratativa da justificação. Para que a gente entenda, o apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem pastor Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele fala que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Dentro dessa graça de Deus, nós podemos pegar aí alguns passos importantes. O primeiro passo é a conversão, o segundo passo é a justificação. A gente entende que antes do homem ser justificado, ele é inimigo de Deus, ele está em guerra com Deus. E para que o homem possa se reconciliar com Deus e ter paz com Deus, ele tem que ser justificado. E a figura mais emblemática e mais extraordinária que mostra toda essa mecânica é justamente, pastor Wellington, a cena de um tribunal, onde Deus, o justo juiz, está julgando com equidade, com justiça, onde o promotor ou a promotoria é a justiça de Deus, onde o pecador é o réu, onde o pecado é a transgressão da lei, onde nós temos o advogado de defesa, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós temos o advogado de acusação, que é Satanás, e onde nós teremos o veredito do juiz, que só tem 2 sentenças a ser aplicada. Vale lembrar aqui, pastor Wellington, que na cena de um tribunal, o número de jurados é sempre ímpar. Isso quer dizer que não há possibilidade de empate. Ou o réu sai condenado, ou o réu sai justificado. No nosso caso, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos julgados porque transgredimos a lei de Deus como réu, mas aparece Jesus, o homem de dores, como fala o comentarista, o advogado de defesa, justifica a nossa causa através do sangue de Cristo, pastor Wellington. Muito bem, temos aí já a introdução deste assunto, falando sobre justificação, e um pouco aqui da história, o presbítero Arnaldo já salientou, professor Heraldo. A proposta aqui do comentarista, ele diz, e ele remonta lá no século XV, no século XVI, quando a igreja implantou as indulgências para tentar implantar a justificação ou até mesmo escravizar o povo com a suposta justificação. Dizendo que aqueles papéis que eram assinados lá pelo Papa Leão X, aqueles papéis tinham uma valia, tinham uma validade espiritual de perdoar o pecado, amenizando assim o sofrimento quando as pessoas adentrassem ao purgatório. Só que isso foi refutado, Lutero rebateu isso, com veemência, com propriedade,
E daí nós passamos a entender a justificação a partir do ponto de vista de Paulo, quando ele escreve a Romanos: justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acrescente aí, compartilhe conosco uma reflexão sobre este assunto. A paz do Senhor a todos, pastor Hélito, presbítero Arnaldo, missionário Lucas, todos nossos amados ouvintes. O presbítero Arnaldo fez uma abordagem bastante sintética, mas muito bem colocado, né, a respeito do tema. E não há dúvida, eu não recordo quem é o autor, pastor, mas uma vez até eu mencionei essa frase aqui que diz assim, a diferença entre tradição e tradicionalismo, né? Porque do ponto de vista do conceito, ele diz assim, tradição é a cultura viva dos mortos, né? E o tradicionalismo é o contrário, é a cultura morta dos vivos, né? E aí você entra nessa questão, porque o que aconteceu do ponto de vista histórico, e o tópico 1 da revista vai tratar desse erro, né? Que está registrado na história, por isso o tópico 1 vai tratar da história, mas um erro hermenêutico, né, doutrinário assim, absurdo, né, da liderança de quem estava na época, pelo menos em tese, né, defendendo a verdade e tentando trazer elementos estranhos, né, para a dinâmica da justificação do homem de forma extrabíblica, né, porque quando Martinho Lutero ele de certa forma ele se afasta, né, desse centro corrompido de entendimento da Bíblia, ele toma como base, sem dúvida nenhuma, o livro de Romanos, que é a grande referência dele, né? E aí a gente vai entender, pastor, a motivação dele, por conta exatamente da questão do livro, porque a gente deve lembrar, por exemplo, que o livro de Romanos, ele vai mostrar o que Deus fez por nós. O livro de Tiago, por exemplo, ele exige que nós vivamos a partir dessa compreensão do que Deus fez por nós. Mas o livro de Romanos ele vai falar o que Deus fez efetivamente por nós. E analisando aqui muito rapidamente, pastor, já vou fechar aqui a questão dessa participação, o próprio texto do livro de Romanos, que é a base da lição, os versículos 1 e 2, eles dão ideia do que aconteceu, né? Apenas em 2 versículos, como Deus mudou a história do homem, né? Um homem caído, condenado, alvo da ira de Deus, e no versículo 2 Deus Paulo foi muito objetivo em mostrar como Deus mudou a história do homem, né? Quando ele diz assim, sendo pois justificados, aí vem a diferença do que o tópico 1 da lição está enfatizando, do erro que acabamos de falar, porque a Bíblia diz claramente, somos justificados por onde? Pela fé. É pela fé. Temos paz com Deus, porque há o perdão do pecado e automaticamente a reconciliação, porque Isaías está registrado, né, que os nossos pecados não fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Somos justificados pela fé, temos paz com Deus, perdoado os nossos pecados e reconciliação, pastor Hélio, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é através dele. Aí o versículo 2 diz assim, pelo qual, aí está falando de Jesus, né? Pelo qual também temos entrada pela fé, novamente uma exigência, a fé, né? A esta graça que o presbítero Ronaldo acabou de mencionar também, na qual, está se referindo à graça, né? Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É interessante. O homem estava caído, presbítero Ronaldo, foi justificado, a vida muda e agora ele passa a ter esperança aguardando a volta do Senhor, né? Então é uma mudança muito objetiva que Paulo coloca aqui dentro do próprio texto de Romanos, né? Vamos lá, o presbítero Arnaldo aqui deu uma pausa aqui, ele esperou a minha entrada, mas vamos devolver a ele aqui a fala. Presbítero Arnaldo. Exatamente, eu quero dar as minhas considerações finais aqui, né? O assunto é muito bom aqui, a gente deu aqui uma parte introdutória da questão da graça extraordinária de Deus, deste favor imerecido, né? Fomos justificados. E o que nos garante essa justificação é justamente a meritocracia do Calvário, né? Não é por mérito nosso, não é por mérito humano, não é porque qualquer obra que fizéssemos para garantirmos a salvação, como muitos pensavam lá, como foi citado a questão histórica de que o homem tinha que fazer algo para ser salvo.
Jesus já fez algo para que fôssemos salvos. E nós temos que aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, como Senhor e Salvador de nossas vidas, e temos certeza absoluta que somos justificados através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Como falou os nossos professores, na abordagem aí no tópico primeiro, a fundamentação histórica, trazendo esse equívoco, né, esse erro hermenêutico na interpretação da justificação. E no tópico 2, nós temos aí propriamente dito o esclarecimento do que era a justificação, que é a parte jurídica da salvação. Então é a parte jurídica da salvação. Depois nós entendemos que isto não é méritos humanos, o presbítero Arnaldo acabara de falar, mas sim fruto do sacrifício de Jesus. E para finalizar, o comentarista coloca aí a diferença entre justificação e redenção, não é? Uma vez que a justificação é o processo jurídico, não é? E a redenção é exatamente o pagamento deste processo. Então nós temos a parte jurídica, que é a condenação e a sentença. E aí a redenção é que entra pagando esta sentença. É interessante, pastor, rapidamente, porque na verdade Deus ele age como juiz e ao mesmo tempo é ele quem paga. Porque o homem não podia pagar. O homem foi condenado, ele vai lá como juiz e dá sentença, e ao mesmo tempo ele tira do outro lado da mão, digamos assim, né, com a outra mão, e dá o pagamento, né? O Gênesis 3,15 mostra claramente isso, né? Perfeito. Ele não passou a mão, ele não foi bonachão, não concordou com o pecado do homem, ele vai lá e sentencia, mas ao mesmo tempo ele é quem paga, porque ele sabia que o homem não poderia pagar a dívida, né? E aí nós temos esses dois processos que, juntando, o comentarista finaliza que o resultado, não é, desta sentença jurídica, que é a justificação, e o pagamento desta sentença, que é a redenção, nós passamos a ter paz com Deus, entrada na graça e alegria permanente. Este foi o assunto dos juvenis. Nós vamos já para a lição dos jovens. Vamos agora tratar da revista dos jovens, os jovens que estão estudando neste trimestre Milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. E também estamos na lição de número 13, né? Há um sincronismo aí em todas as lições. O milagre da mulher grega Cirofinícia, não é? Nós vamos tratar aí mais um dos milagres de Jesus. E antes de adentrarmos neste assunto, senhores professores, nós queremos mandar aí um alô para nossa irmã Leucita, que está lá em Manaus. Está pedindo aqui para mandar um alô para ela, um alô para o nosso professor, o professor Janilson, diz que está na escuta. Um abraço, professor. Sentimos sua falta aqui. Mas vamos lá, o presbítero Arnaldo aqui está tentando lhe substituir aqui, viu? De recompor a mesa aqui, que ficou em desfalque. Hoje também sentimos a falta. Pastor Saul Soares, que estaria fazendo o comentário da revista dos jovens, e nós vamos nos arriscar aqui a comentar este assunto, né? Vamos lá. A lição 13 do jovem é o milagre da mulher grego Cirofinícia, né? Vai tratar deste assunto. Este assunto que é a sua base em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao versículo de número 30, e traz a seguinte proposta. Jesus entra em território pagão. Então Jesus entra em território pagão. Jesus queria esconder-se, mas não foi possível. Uma mulher procura Jesus. No tópico 2, a reação de Jesus diante do pedido da mulher. A religião da mulher e sua naturalidade, um pedido desesperado, a curiosa resposta do Senhor. E no terceiro tópico nós temos uma resposta sábia e o recebimento do milagre, uma surpreendente resposta, o elogio do Senhor e a concessão do milagre, a confirmação do milagre. Os irmãos que têm acompanhado o desdobramento da lição do jovem têm observado que nós estávamos tratando dos 7 milagres registrado no livro de João, e passamos para o livro de Marcos para dar o complemento do ministério de Jesus. Então nós estamos estudando até a 14ª lição, um dos evangelhos sinóticos, que é o livro de Marcos, e agora nós vamos entender um pouco mais sobre este assunto. Presbítero Arnaldo, vamos sempre começar aqui com ele, e aí o professor Heraldo, e aí a gente vai complementando na medida do possível. Dando continuidade aqui ao que foi já dito, né, ratificando ou confirmando as informações, é importante que a gente conheça essa questão de
judeus, gentios, igreja, para que a gente entenda a mulher cirofenícia. E você fica a imaginar, ora, todo mundo tem um direito a descanso. Na realidade, Jesus não foi para esse território para fazer milagre, na realidade ele foi para descansar. Temos que entender que Jesus, como ser humano, ele sentia cansaço, ele tinha limitação física, mas um homem como Jesus não poderia se ocultar, mesmo que ele quisesse. Ele foi lá para descansar, mas de repente aparece essa situação. Parece a princípio que Jesus é muito deseducado. Hoje em dia você não pode mais falar tanto, porque poderiam até acusar Jesus de misógino, né? De não gostar de mulher, porque olha a resposta que ele dá para a mulher faz uma pergunta para ele e ele fala que não pode dar comida, tirar da mesa para dar aos cachorrinhos. Aí você pergunta, mas peraí, Jesus está ofendendo a mulher? Não, amados, a gente tem que entender em que contexto que acontece a história, Diácono Heraldo. Quem eram os cachorrinhos, quem eram os gentios? A questão cultural. Temos que entender que judeus e gentios não comiam juntos, não andavam juntos, não se falavam, que os gentios eram gentios que são todas as nações, excetuando os judeus. Temos que entender que para Deus só tem judeus, gentios e igreja. Temos que entender quem são os gentios, todas as nações, exceto os judeus, quem é a igreja, a junção de judeus e gentios. A gente vai entender o porquê que Jesus dá essa resposta, que parece ser brusca, que parece ser estúpida, que parece ser deseducada, mas quando nós compreendermos, Diácono Heraldo, o contexto sociocultural da época, e é isso que eu quero que você aí sintetize, a questão da cultura dessa época. Vamos lá. Passando aqui a responsabilidade ao Diácono Heraldo para a gente poder entender este assunto, Heraldo. A gente olha aqui no versículo 24, o texto diz assim, e levantando-se dali. Então ele tem um ponto de partida, né? Jesus precisa percorrer geograficamente toda a região pela qual ele predeterminou que estaria evangelizando, uma vez que dos seus lábios saiu a expressão, eu vim cuidar da causa do meu pai, eu vim cuidar das coisas do meu pai. Sendo Deus o dono do mundo, Jesus então veio cuidar não somente do aspecto geográfico, mas das pessoas que compõem o mundo. E ele diz assim, e foi para as terras de Tiro e de Sidom. Então, geograficamente, Jesus está em deslocamento, saindo da região dos judeus e indo para uma região agora não judia. E ele está entrando numa casa, e aí diz que ele entrou numa casa e não queria esconder-se, né? Não queria que ninguém descobrisse que ele estava ali, que ninguém soubesse que ele estava ali, mas não podendo se esconder. Lembro-me de que Salomão disse que a fama vai longe, e quem é famoso dificilmente se esconde, porque sempre tem um paparazzi de plantão esperando para fotografá-lo, né? Jesus, no seu deslocamento, tinha sempre alguém o observando, e a gente às vezes não entende ou não quer entender que Jesus era um homem 100% homem, ou seja, 100% humano. Ele sentia cansaço, sentia fadiga, e esse era um dos momentos em que ele estava procurando recompor as suas energias devido ao desgaste, não só da caminhada, mas da exaustão dos estudos e ensinos que ele vinha dando. Então, essa região propriamente dita, professor Heraldo, e esse comportamento de Jesus de entrar numa casa e desejar ali ficar um tempo a sós, será que este aqui não era um aspecto de Cristo negando as pessoas? Jesus estava negando atender as pessoas? Jesus estava se recusando a socorrer as pessoas? Como que a gente entende esse assunto? Então, o presbítero Ronaldo colocou bem essa questão, né? Sempre quando a gente trabalha texto bíblico, a gente precisa ter esse olhar, né? Porque alguns abismos nos separam do texto original, e um deles é o abismo cultural, sem dúvida nenhuma. Se nós não analisarmos essa questão a contento, cometeremos evidentemente erros, né? Porque a gente sempre tem falado, né, pastor Hélio, fazendo uma análise hermenêutica errada, com certeza vai fazer a aplicação equivocada também do texto, né? E aí esse texto não terá eficácia. E a gente passa a entender, não só aqui, mas o ensino geral do Novo Testamento, dos Evangelhos, principalmente, né? Que é onde se registra a vida, o ministério de Jesus, né? Toda essa movimentação dele. E a gente vai entender, por um lado, talvez essa objeção, né, a esse movimento dele, principalmente territorial, porque ele acaba saindo de territórios judeus, né, para ir para territórios, digamos assim, gentílicos, né? E aí você questiona algumas coisas, mas aí entra a questão fundamental do ministério dele, né? Porque
queira ou não, havia aí um pensamento etnocêntrico, né? Porque os judeus até então imaginavam, né, ou acreditavam, ou defendiam a ideia de que, digamos, Deus estava enclausurado à religião judaica, né? Era um produto, vou usar entre aspas, tá? Que Deus não é produto, um produto exclusivo da religião judaica, né? E Jesus, quando veio, ele veio desmistificar tudo isso, ele veio quebrar isso, né? Porque há muita gente, inclusive na igreja, pastor, que acha que se os judeus... Isso é um erro tremendo, né? E infantil. Que se os judeus tivessem aceitado, entendido quem era Jesus e recebido ele da forma que deveria, como João lá, capítulo fala, né? Nós não tínhamos direito à salvação. Um absurdo, né? Nós não teremos... Não está escrito isso na Bíblia, né? Os judeus, eles teriam a prerrogativa de ser o que nós somos hoje. Através deles, o evangelho seria pregado ao mundo, né? O que eles perderam? O direito de serem o que a igreja é hoje. Mas isso, o fato deles terem recebido ou não naquele contexto ali, não nos daria, digamos, o não direito de sermos salvos, porque João 3,16, ele é claro, porque Deus amou o mundo, não Israel necessariamente, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aí que está a regra, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que acontece aqui? O ministério de Jesus tem esse movimento, em vários momentos do contexto do Novo Testamento, dos Evangelhos, a gente vai perceber isso, né? Esse movimento saindo do território judeu para alcançar aqueles que precisavam de fato ser alcançados, né? E aí, é claro, dentro do que o pastor Hélito colocou, dá a entender, assim, fazendo uma leitura apenas horizontal do texto, né? Sem fazer a profundidade dele, de que a situação seria essa, como se Jesus, como o presbítero Ronaldo colocou, estava agindo de forma a rejeitar, né, ou ignorar o problema das pessoas e fazendo uma recusa, né, até de forma mal educada, como bem frisou o presbítero Ronaldo. Mas a gente vai compreender, como o pastor Hélito colocou, se tratava ali ele como um ser humano, né, com situações como a nossa, necessitando de um tempo, de um momento para descansar, mas é óbvio, né, que como o ministério dele já estava em plena atividade, era natural que as pessoas soubessem quem era ele, né, e não tinha como ele se esconder, se esquivar de modo nenhum, né? E aí a gente vai perceber dentro da história que de fato ele vai agir como de fato se esperava que ele agisse, como o ministério dele pedia que fosse assim, né, pessoal? Vale salientar também, professor Heraldo e professor Ronaldo, Moody diz que esse deslocamento de Jesus para essa região é porque Jesus estava mudando a dinâmica do seu ensino. Aonde quer que Jesus chegasse, a multidão afluía para ele. Então ele estava ensinando muito a multidão e poucos discípulos. Então Moody entende que esse momento dele ir para essa região é porque ele queria um particular com os discípulos. Mas mesmo assim ele não obteve esse particular, né? Foi logo descoberto que estava na região e a multidão correu para lá, haja vista uma mulher com uma carência. E aí diz, uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo. Quando a gente olha lá no livro de Isaías, capítulo 61, fazia parte do ministério de Jesus, segundo ele, que o Espírito estava sobre ele, inclusive para libertar as pessoas que estavam cativas. Então parece que a mulher tem um entendimento aqui de que Jesus tem este poder, tem essa capacidade, e ela recorre a ele. O texto não diz que recorre aos discípulos, ela vai diretamente à fonte, aonde ela pode obter o sucesso da sua busca. E aqui tem uma dinâmica interessante, porque diz assim, ouvindo falar dele, então tinha boa fama, notícia boa corria sobre Jesus, foi e lançou-se aos seus pés aqui no sentido de adoração. Presbítero Ronaldo. Era uma mulher que conhecia quem era Jesus, né? Porque ela logo se prostra e adora, e também uma mulher humilde, né? Fala que a mulher, ela, apesar de ter recebido essa resposta de Jesus, ela dá a entender que mesmo dessa forma como nós já frisamos, né, toda essa questão cultural, ela fala humildemente que até os cachorrinhos comem da mesa, né, as migalhas que caem da mesa do patrão, que remonta a uma figura do seu patrão, né, do seu senhor, que remonta a uma figura de um grande banquete, pastor Hélito, onde eles estão comendo e à medida que as migalhas caem, os cães vão lá e comem, né, dá essa ideia aí. Então, ela entendeu o que Jesus queria dizer com ela e por isso que ela recebeu o milagre.
A gente só recebe o milagre quando a gente entende quem realmente é Jesus. Ou seja, quem faz o milagre é mais importante do que o milagre propriamente dito, pastor Wellington. Os judeus tinham essa concepção em relação aos gentios, né, de tratá-lo como cães. E Jesus faz um trocadilho com a mulher, não é? Jesus olha para a mulher e diz assim: escuta, eu sou judeu, você é grega, então você é tratada como cão, você é tratada como cachorrinho. Ela olha e diz assim: sim, mas eu sou um cachorrinho diferente do que o senhor pensa. Porque existe dois tipos de cachorros de rua, que são os vira-lata, e aqueles que são o de dentro da casa, que come debaixo da mesa do seu senhor. Eu me considero cachorrinho, sim, mas eu quero comer debaixo da mesa do meu Senhor, e o Senhor é o meu dono. O Senhor é o Senhor que me dá esse alimento. Eu quero comer das migalhas que caem da sua mesa. A Jesus, uma mulher, como é que pode? Eu lhe provoco e você, pelo contrário, né? Conquista o meu coração. Professor Heraldo. Então, pastor, é bom a gente notar, porque essa provocação de Jesus é uma provocação de cunho didático. Na verdade, ele quer instigá-la, né? Ver até onde é que ela realmente crê. Porque ele sabia exatamente de quem se tratava e aparentemente para nós seria uma má educação do jeito que ele falou, né? Mas ele sabia exatamente por que ele falou, porque ele queria uma resposta, né? E a resposta dela foi absolutamente inteligente, né? Ela foi realmente muito perspicaz, né? E soube contornar a situação e isso agradou. Jesus ficou assim admirado, né? De como ela conseguiu contornar a situação, alcançando a graça, né? Diante dele. É isso aí. Aí foi o assunto do jovem, que com certeza amanhã teremos aí muito mais luz sobre esse texto e com certeza será abordada aí as minúcias do que está aí. Nós vamos agora dar uma paradinha, né? Não é, Lucas? Vamos parar agora para o nosso momento cultural e já já retornaremos. Fique aí, não saia não. Deixa aqui o banheiro.
o cheiro eu já senti. É domingo de manhã. A roupa preparei, o café eu já tomei, a lição já estudei. Não há um dia. Graças a Deus, estamos de volta. Estamos de volta com o seu programa, o nosso programa da Escola Bíblica Dominical. Já tratamos nos 2 primeiros blocos a revista dos juvenis, foi abordada aí pelo presbítero Ornaldo, onde tratamos a questão da justificação, sobre o seu tema, né? Tema central, o tema do trimestre, queda e redenção. Tratamos no segundo bloco aí sobre a lição dos jovens, milagres de Jesus, tratando do milagre aí da mulher Ciro-Fenícia, e agora nós vamos tratar da revista dos adultos. A temática desse trimestre é adoração, santidade e serviço, e a lição de número 13, também número 13, traz a temática as orações dos santos no altar de ouro. E a leitura bíblica está em Levítico capítulo 16, versículo 12 e 13, e Apocalipse capítulo de número 5, versículo 6 ao versículo 10. A lição tem a seguinte distribuição: tópico de número 1, o lugar santíssimo, e aí trata de três apontamentos, 4 melhor, né? O lugar santo, o altar de incenso, a composição do incenso e a cerimônia. Nós temos no tópico 2 as orações dos santos, que traz os subtópicos: a receita para uma oração perfeita, que é o nosso incenso, a oração como sacrifício do Senhor, a oração dos santos na grande tribulação. E aí nós temos a conclusão, né? Rapaz, eu não tinha observado esse detalhe aqui. Só foram 2 tópicos, né? Nós temos sempre o costume de estar tratando 3 tópicos e nos juvenis 4 tópicos. E eu confesso que eu tinha lido 3 tópicos aqui, professor Heraldo. Mas foi um equívoco aqui da mente cansada, né? Fadigada aqui. Mas vamos lá, vamos tratar deste assunto. É um assunto interessante porque fala da nossa intimidade, nos nossos momentos reclusos com o Senhor, que é o momento da oração em particular, mas vamos ver isso a partir da perspectiva do tabernáculo, propriamente no lugar santo. Professor Heraldo Costa. Pastor Eliton, novamente saúdo aí a todos com os pais do Senhor. O presbítero Ronaldo está aqui conosco já, né? Missionário Lucas. E a gente chega aí na penúltima lição deste trimestre, também em relação à revista de adultos, né? A temática já foi mencionada, temática geral nesse caso, né? Pelo pastor Wellington. E a gente chega aqui, nessa lição de número 13, o título falando das orações, as orações dos santos no altar de ouro, né? E tomando esse tema propriamente, a gente, claro, vai ter que caminhar um pouco, né, dentro da lição, mas aí nós temos 2 textos importantíssimos que vão dar respaldo para o comentário desse tema, que é o primeiro de Levítico, capítulo 16, apenas 2 versículos, que é o versículo 12 e 13, e lá no Novo Testamento, já o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, capítulo 5, e aí nós temos lá 5 versículos, né? Do versículo 1 ao versículo de número 10. Então, pastor, tomando como referência a própria leitura bíblica em classe, então a gente observa que a gente tem aqui, digamos assim, 2 textos absolutamente distintos, né? O primeiro fato é porque um está no Antigo Testamento e o outro está no Novo Testamento. Só aí a gente já teria um diferencial, né? De situação onde eles estão ancorados, né? Então são 2 textos absolutamente distintos, o Levítico e Apocalipse, inclusive diferenças de gêneros literários, né? E aí a gente vê, pastor, como Deus, é uma informação que a gente acrescenta, né? Como Deus ele é incrível, né? Como ele é criativo naquilo que ele faz.
E não tem limites para essa criatividade. E a Bíblia ela é um todo nessa riqueza, né, de como Deus faz as coisas. Até porque, se nós olharmos, Levítico, ele é um texto tipológico, né? A gente tem reforçado isso aqui em algumas lições. Enquanto que Apocalipse, ele entra como um texto, digamos, muito mais simbólico. Porém, o que tem que ser ressaltado, pastor Hélito, presbítero Ornaldo, dentro de toda essa situação, na verdade, é assim, a extrema conexão que existe, né, pastor, sobre a questão da centralidade do assunto que os dois textos tratam. Porque Levítico, se nós olharmos aqui, ele vai desenhar para nós os aspectos funcionais do culto hebraico, né? Reforçando descritivamente a mecânica do processo, né? Pondo aqui em evidência, inclusive, alguns aspectos dentre os quais, obviamente, o próprio incenso sobre o altar, né? Que aliás, o texto de Apocalipse 5:8 não nos deixa nenhuma dúvida de que hoje, diante de Deus, este incenso aromatizante, digamos assim, pastor, que sobe aos céus, ele é, dentro do texto de Apocalipse, considerado e descrito como as orações dos santos, né? E aí que a gente vai fazer a conexão, porque Levítico vai descrever a dinâmica do que acontecia literalmente ali no culto levítico, né? E Apocalipse vai nos mostrar, num sentido ilustrativo, de que aquilo que era feito lá no Antigo Testamento, hoje, diante de Deus, ele passa a ser não mais a queima do incenso no sentido físico e literal, né? Mas as nossas orações, a oração da igreja, a oração do santo, ela vai ser considerada esse incenso aromatizante que sobe ao céu e que Deus recebe como algo agradável. É aquilo que o pastor Hélito colocou, pastor. De a gente entender dentro dessa lição, a gente vai ver dentro dos comentários ainda aqui, que essa lição ela vai estar tratando de oração, mas não direcionado, pastor, para a questão coletiva, né? Porque a igreja tem o seu papel enquanto isso, né? A igreja ora no recinto da igreja, em lugares públicos, ora, coletivamente, ora. Mas aqui é bom que o professor entenda, é bom que quem está ouvindo entenda que aqui está se tratando da oração, a minha oração enquanto crente diante de Deus individualizada. Exatamente, o diácono Heraldo falou de oração e eu peguei aqui uma parte aqui da nossa introdução que fala o seguinte: hoje o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ação de graça. Isto quer dizer que nada que façamos para o Senhor que não seja uma oração sincera não é um sacrifício maior. O sublime é que é um sacrifício mais alto. Isso quer dizer que a nossa oração ela ainda é maior do que as nossas ofertas, porque está dizendo aqui que é o mais sublime. A oração, súplica, ele até faz uma distinção aqui, que obviamente a súplica é algo bem mais intenso, né? Chega a ser um clamor, dependendo muito da situação, a gente suplica, a gente roga ao Senhor. E a ação de graça, que também é importante você estar agradecido ao Senhor pelo que ele fez na sua vida. Então você pode orar suplicando, uma oração daquela intensa, você pode orar também de forma como Jesus fala em Mateus 6, né? No oculto do seu quarto, porque quem gosta de orar em pé nas sinagogas era fariseu. Jesus aqui não censurou a questão de como você orar, se é deitado, se é em pé, se é correndo, se é andando, mas sim a sinceridade do coração. E os fariseus gostavam de orar em pé, gostavam de orar nas praças, porque eles gostavam de espetacularizar suas ações. Então, quando eu faço da minha oração um espetáculo, eu não sou cristão, eu sou fariseu. Mas uma oração sincera, e a Bíblia diz que Deus ele atende a um coração contrito. Nós temos aqui o caso mais emblemático na Bíblia de oração, é a parábola do publicano e do fariseu, né? Enquanto um fariseu estava dizendo para Deus que ele era importante, na realidade ele estava dizendo o seguinte: ó Deus, eu estou aqui, eu sou importante. Na realidade ele estava dizendo que era maior do que Deus,
Ele não estava pedindo a Deus, ele estava dizendo para Deus que ele era. Enquanto que o publicano, ele nem levantava os olhos para o céu e dizia o seguinte: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Qual é a diferença? Os que se exaltam são humilhados e os que se humilham são exaltados. Quando é que a gente se humilha? Quando a gente reconhece que somos pobres de espírito. E o que é um pobre de espírito? É quando a gente reconhece que somos totalmente dependentes do Senhor, pastor Hélio. Levando em consideração, até, diácono Heraldo, que nós temos aí duas vertentes da oração, né? Nós temos a oração pública e a oração particular. A gente observa que o comentarista, o pastor Claudionor, ele preocupou-se com essa segunda, a oração particular. E aí, para termos uma oração particular, ele olha no tópico primeiro, falando que tem que ter um lugar, porque é uma oração em particular. Então, este lugar santíssimo aí no tópico primeiro é que eu gostaria que o senhor abordasse aí para nós. Então, vamos para o tópico 1 da lição. Fala sobre o lugar santíssimo, né? Pastor, no caso, a gente tem dois tópicos, né? 1 e o 2 aqui apenas. Quando a gente olha para o tópico 1, o pastor Claudionor, ele alinha aqui em 4 situações, né? O lugar santo, o altar do incenso, né? A composição do incenso e a cerimônia. A gente olhando assim, pastor Elito, a gente vê aqui não apenas um fator informativo, né? Mas também, ao mesmo tempo que ele é restritivo, ele não é. Porque a gente lembra, do ponto de vista do que acontecia na concepção dos judeus, né? Inclusive Daniel, quando orava 3 vezes ao dia ali, a gente lembra que ele abria a janela em direção ao templo de Jerusalém, porque era isso que eles faziam. Para onde é que está o templo? É para cá. Então eles tinham essa ideia de que o templo era referência, né? Uhum. E é isso que a gente precisa entender, por um lado, que nesse aspecto, isso aí foi mudado, né? Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, ele deixa absolutamente claro isso, que ele muda o lugar, ele muda a forma e muda o objeto da adoração, né? Ou da nossa, digamos, alvo da nossa oração. Então, nesse sentido, é claro, pastor Hélio, que não importa onde nós estejamos mais hoje, não existe mais essa barreira, né? Nós não precisamos estar necessariamente no templo, né? Em direção ao templo, como foi no caso de Daniel. Nós estamos hoje livres, o véu se rasgou de alto a baixo, é verdade. Mas quando o pastor Hélio coloca que é necessário ter um lugar, é justamente o que reforça o pastor Claudionor de Andrade, porque aqui está se falando de um tipo de oração onde é você na sua intimidade com Deus. E é necessário que você tenha esse momento, né, devocional, cara a cara com Deus, frente a frente com Deus, porque é ali que tu vai te ver quem é realmente você. Então, quando você tá, o pastor Hélio de vez em quando fala sobre isso também, de certa forma, a oração, ela nos permite estar frente a frente com Deus, e aí nós somos nós mesmos. Não tem como nós escaparmos, não tem como nós sermos fingidos, né? Como sermos falsos naquilo que estamos falando. Se a nossa oração é verdadeira, se o nosso incenso nesse sentido, ele é aromatizante no sentido da sinceridade, nós vamos nos encontrar ali e vamos ser confrontados, e não tem jeito, porque é você e Deus. Você não tem como ter uma atitude a não ser uma atitude sincera. E observando aqui, professor Arnaldo e professor Heraldo, o pastor Claudionor, ele coloca que neste lugar, o lugar santíssimo, o lugar da oração, ele coloca que existia 3 tipos de mobília. E nós já estudamos 2 dele, o candelabro e a mesa dos pães da proposição. Só que, observe, o lugar da oração é o lugar onde nós nos alimentamos, a mesa. É o lugar onde há luz. Então está se referindo muito à nossa intimidade, ao nosso lar, à nossa casa. Esse lugar aqui que é representativo, né? E esse altar, quando ele coloca aí o altar, e ele coloca a composição, a construção do altar, e ele diz que esse altar é formado de madeira de acácia, e alguns comentaristas dizem que esta madeira era quase que incorruptível, porque não havia possibilidade nem mesmo do cupim ferir ela. Então o nosso altar de adoração, presbítero Arnaldo, tem que ser incorruptível. Foi o que o diácono Heraldo acabou de dizer, não dá para ser uma peça teatral, um fingimento, tem que ser verídico, verdadeiro, né? E ele coloca que tem que ter um revestimento de ouro, e aí tem que ter um embelezamento da divindade, né, da presença do Cristo, não é? Dessa realeza. Então, dentro da nossa construção da incorruptibilidade, tem que ter um revestimento aí
da presença do Senhor. E lá no terceiro, presbítero, o diácono Heraldo, para deixar aqui a ponte já para você entrar no 2, ele diz lá no terceiro, a composição do incenso. Eu acho que isso aqui é um dos pontos importantes a ser destacado. Nós não temos aí tanto tempo, mas quando ele coloca aí 3 resina, né? Ele coloca aí 3 ingredientes que se construía a composição do incenso. Ele coloca o estórax, a ônix e o gálbano, né? Só que quando a gente olha Filipenses 4 e 6, a gente observa que o apóstolo Paulo também diz que nós temos que ter 3 características quando formos adorar o Senhor. Ele diz que nós devemos ter oração, súplica e ação de graça. Então nós temos aí a tríplice composição. Não é? A gente observa que o estoraque, aí é essa mesma expressão? Ou é estoraque? Estoraque. Estoraque, né? Que é meio esquisito de dizer estoraque, né? Mas vamos lá, né? Corrigindo aqui. Então, essa composição diz que era obtida com diluição de um solvente. Olha só, então tinha que ser uma substância que pudesse derretê-la. Então aqui traz a composição de adoração, presbítero Arnaldo, tem que ter um derretimento aqui, tem que ter um derramamento, senão não tem incenso, meu irmão. Contrição, né? É contrição, né? É contrito, né? Tem que estar contrito na presença do Senhor. É importante essa questão da oração, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que não é importante a oração, né? Mas a gente está percebendo que a oração, ela é, conforme alguns estudiosos falam, é a respiração da alma. Isso quer dizer que quem não ora está sendo asfixiado pelo mundo. E não há dúvida, pastor. Agora é necessário a gente entender uma outra questão. Quando a gente olha todo o tabernáculo, a gente sabe já há muito tempo isso, né? Da questão da divisão dos 3 espaços, né? O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando a gente olha esse desenho, né, a gente vai ver que logo na entrada era o altar do holocausto, né? O cara precisava sacrificar ali por culpa, né? Por pecado, né? E era logo, se a gente olhar o desenho do tabernáculo, no sentido de como as mobílias eram colocadas, e o próprio trajeto do sacerdote, né, dentro do ambiente, ele nitidamente tem o formato de uma cruz, né? Quando você olha assim, a entrada do altar, eu lembrei disso, pastor, porque eu li há muito tempo um livro do Imalgo, né, chamado O que Aconteceu, O que Acontecerá. Pela primeira vez eu vi essa figura, quando ele mostra, né, ali num desenho, que eu vi isso. Eu, sinceramente, eu estava recente na igreja, um pouco tempo, assim, eu acho que 1 ano. Eu me lembro que eu fui pro meu quarto, sabe, chorar. Assim, por ter visto algo assim tão fantástico como Deus fez, né? Então você tem o altar do holocausto, que é na entrada, né? Onde é sacrificado pelo perdão, né? E aí tinha logo em seguida, ainda no pátio, né? E aí vem a bacia de bronze, onde o sacerdote se lavava, né? Após o sacrifício. Após o sacrifício, né? Perfeito. Isso era ainda no átrio. Exatamente, no pátio, não era área coberta, né? Ao entrar no lugar santo, já depois de ter sido perdoado, e em tese ele foi lavado, um simbolismo, digamos, ao batismo, né? Perfeito? Ao adentrar no lugar santo, ele, à esquerda, como você falando agora, pastor Hélio, encontrava-se o quê? O candelabro aceso, com todas as lâmpadas ali, né? E do lado direito estava a mesa da proposição, a mesa da presença, que representa a palavra, né? Então você já era salvo, você já era lavado. Então, quando você chegava no lugar santo, você se deparava com a presença do Espírito Santo, que te ilumina e, ao mesmo tempo, te alimenta com a palavra, né? Por isso que Paulo diz assim, desperta tu que dorme, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E aí, a partir desse momento, você vai encontrar logo no limiar entre o lugar santo e o lugar santíssimo, exatamente a mesa onde se ofereceu o incenso. O altar. O altar do incenso. Agora, o que eu estou querendo colocar, pastor? Que nenhuma oração vai ser recebida por Deus como um incenso aromatizante sem que a pessoa seja convertida, sem que a pessoa seja salva. Ela pode até orar, né? Mas na prática, Deus não recebe, porque, na verdade, a pessoa não passou por esse processo de transformação. É algo que a gente precisa estar ressaltando também. Olha que informação preciosíssima aos professores para tratar amanhã, né? Essa questão da resposta à oração, né? Orar é um dever,
mas a busca pela resposta deve ser o objetivo. Então, orar, falar por falar, a gente tem exposições na Bíblia de pessoas que oravam, mas não alcançavam seus objetivos. E aí tem um requisito para ser atendido, né? Passar pelo Calvário, encontrar-se com o Cristo. Esse foi o assunto. Tem alguma consideração ainda sobre esse assunto? Pastor, muito rapidamente, lembrando que nem sempre Deus vai responder a nossa oração. Ele recebe, porque a Bíblia diz que o incenso sobe, ele recebe. Não está dizendo que ele vai responder. Ele recebe as orações. E nem sempre ele vai responder na hora que a gente quer e nem da forma como a gente quer. Às vezes a gente precisa compreender isso também. O caso de Ana, por exemplo, a gente não vê o texto dizendo, Deus dizendo assim, ó, eu vou te dar um filho. Claro que ele deu, mas o efeito da oração foi tão poderoso na vida dela, que a Bíblia diz que ela sai de lá com um semblante diferente, né? A alma dela sai diferente, ainda que Deus não tenha dito para ela, olha, eu vou te dar o filho. A gente sabe que, claro, que ele deu, porque a história vai narrar. Mas lá na Bíblia não está escrito diretamente Deus dizendo, ó, e Deus respondeu, eu te darei um filho. Deus não falou isso. Mas ela saiu de lá com a alma, digamos, lavada, né? Um espírito leve, porque a oração tem esse poder fantástico. Essa lição de amanhã, ela terá um dos objetivos, é te dar a ferramenta para você construir o teu quarto de guerra. Ou seja, o lugar da sua oração. Esse foi o assunto que nós tratamos com a revista dos adultos, tratando aí sobre a lição de número 13, o altar de incenso. Vamos para as considerações finais, presbítero Arnaldo, diácono Heraldo. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer aos amados irmãos que nos acompanharam e dizer que próximo sábado, né, se Deus quiser, meus irmãos estarão aqui, possivelmente eu não estarei, né, mas os amados irmãos estarão aqui no EBD, no rádio. Também agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, pastor Eliton. Mandar um alô aí para o irmão Isaac, que já voltou, estava uns dias aí fora, mas ontem nós estivemos com ele. Está na escuta do programa, que Deus abençoe. E o convite de você que está nos ouvindo, participe da Escola Dominical amanhã pela manhã. Queremos louvar ao Senhor Jesus por sua vida, por ter estado conosco, ao presbítero Arnaldo, diácono Heraldo, a técnica aqui Lucas Pablo e a todos que nos acompanharam aqui em Tucuruí e no Brasil pelo Facebook. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O café